Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos, boa noite àqueles também que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor abençoe a cada um neste dia, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 135. Salmo 135, diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Quem tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Bendigam o Senhor, ó Israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aqui fala assim no versículo 19: bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor, servos dele que estão aqui na igreja, comunidade do Servinho, amém? Bendigam ao Senhor. O Senhor tem chamado a gente nesta noite para bendizer o nome dEle, para glorificar o nome dEle, confiar nele, no braço forte dEle, porque Ele é um Deus poderoso, e não como os ídolos das nações, como diz aqui, e que tem boca, mas não pode falar, tem ouvido, mas não podem ver. Ele não. O Deus que nós servimos é real e está aqui nesta noite conosco. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. E nós cremos que Ele está aqui. Amém? Nós cremos que Jesus de Nazaré está aqui neste lugar para tocar o teu coração, para transformar a sua vida, para fazer você uma pessoa nova em nome de Jesus. Eu creio que você não vai sair deste lugar da mesma maneira como você entrou, amém? Porque a presença dEle está neste lugar, e onde a presença dEle está, nós não permanecemos os mesmos, amém? Aqueles que podem, se coloquem de pé, vamos falar com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo, Senhor Jesus.
Nós queremos fazer a Ti um trono de louvores neste lugar. Nós fazemos a Ti um trono nos nossos corações, nas nossas vidas nesta hora. Que o Senhor possa se assentar e receber toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus, para se manifestar neste lugar nesta noite, para se manifestar, para andar, para passear aqui, para tocar as vidas e tocar cada coração que entrou aqui neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Este lugar é teu, nossas vidas são tuas. Esta igreja te pertence, Senhor. Faz assim como o Senhor quiser, Pai. Dirige, manifesta a Tua presença neste lugar da maneira como o Senhor desejar. E nós bendizemos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Você é livre. Aplauda Ele. Ele é digno mesmo de receber toda adoração. Levante as suas mãos, pule, exalte ao Senhor. Você é livre para adorá-lo, amém? Glória a Deus, aleluia. Que quebra o jugo do meu pecado. Tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Pelo que o Senhor fez por nós, Senhor, nós cantamos. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Que tremenda graça,
Ó, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Pai, e continuará fazendo por nós, Pai. Pelo que o Senhor fez, aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Aleluia, Jesus, pelo que fez por mim. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Pai, nesta noite, glória a Deus. Jesus, te entronizamos. Declaramos que tu és rei sobre as nossas vidas, Pai. Tu estás no meio de nós. Te adoramos com louvores. Aleluia. Reina sobre tudo, Senhor. Reina sobre nós. Fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. 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 Toma o teu lugar, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, aleluia. Confia no Senhor. Entrega o teu coração a ele. Confia que ele tem o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Estamos nos teus braços, Senhor. Nos teus braços de amor, aleluia.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Descansamos em ti, Jesus, Rei dos Reis, aleluia. Seguro estamos em ti. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Oh, que maravilha, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigada porque sabemos que podemos descansar em Ti. Podemos descansar nos Teus braços, podemos ficar seguros, protegidos. Ah, Senhor, maravilhoso é Te servir, maravilhoso é Te adorar, Senhor. Maravilhoso, Senhor, é Te bendizer, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, aleluia. Queremos estender também agora a nossa adoração, as nossas ofertas. Que você possa fazer isso sem constrangimento, sem nenhum peso sobre o seu coração. Que você possa continuar adorando a Ele e trazendo diante do altar dEle aquilo que Ele tem colocado sobre a sua vida, aquilo que Ele tem te abençoado, que você possa devolver o pouco do muito que Ele tem te dado, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Continuar adorando, continuar adorando, continuar adorando ao Senhor, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Confiamos em ti, Pai, nos teus caminhos, nos teus planos para nós. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que
me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus, somos teus, Senhor, e nada pode nos tirar das tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite, amém. Amém, David. Graça e paz, igreja. Amém. Esse momento é um momento de oração, né? Orar pelos enfermos. Antes eu queria dar um aviso, um recado. O irmão Samuel, ele não está conosco hoje porque ele passou por uma cirurgia, né? Uma remoção de uma unha encravada. E então ele não pode estar aqui conosco, até mesmo porque ele precisa ficar de repouso, tá bom? Eu gostaria que vocês nessa hora curvassem a cabeça, fechassem seus olhos. Pense em alguém nesse momento que você conhece, que está passando por alguma enfermidade, por alguém nesse momento que está lutando contra uma depressão, que tem problema de ansiedade. Pensa nessa pessoa neste momento. E nós estávamos ali agora, e tem algumas pessoas que nós lembramos ali de estarmos orando, né? Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Sidney, vamos estar orando pela vida da nossa irmã Cida, pela vida do nosso irmão Samuel, vamos estar orando pela vida da nossa irmã Tatiana, enteada do Severino, e pela nossa irmã Resineide, tá? Então que nessa hora você possa fechar seus olhos e levar os seus pensamentos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, ó Pai, nós queremos, Pai, te louvar. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, por ter nos chamado, Senhor, para estarmos aqui, Pai, nesta noite, Senhor. Ó Pai amado, Senhor, é um privilégio, Senhor. É um privilégio, meu Deus, estarmos aqui, Pai, em comunhão, em concordância, Senhor. É um privilégio, Pai, podermos estarmos aqui para poder te adorar, para te glorificar, para bendizer, ó Pai, o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por este dia que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar, Pai. E nesta hora, ó Pai, nós entramos, Senhor, em concordância. Pai, intercedemos, Senhor, pela vida, ó Pai, da nossa irmã Sidney, Senhor. Visita, meu Deus, nesta hora, Pai, a nossa irmã ali, Senhor, no seu lar, Pai. Ó, meu Deus, coloca a tua mão de poder, Pai, sobre a vida dela, Senhor. Ó, meu Deus, Pai, nós cremos no teu agir. Nós cremos, Pai, no teu poder, Senhor. Nós cremos, Pai, que tu és um Deus de cura, Senhor. Ó, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai visitando ela ali naquele lugar, Senhor. Coloca, Pai, a tua mão de poder, Senhor. Vai queimando, Pai, todo mal, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai. Ó, meu Deus, nós como igreja, Pai, oramos, Senhor, e clamamos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Sidney, Senhor. Também, ó Pai, oramos, Senhor, nesta hora pela vida, Pai,
da nossa irmã Cida, Senhor. Ó meu Deus, Pai, ajuda ela nessa recuperação. Assim também, Pai, pela vida da nossa irmã Resineide, Pai, que passou por um momento difícil de Covid, Senhor. Ajuda ela também, Senhor, na recuperação, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Deus, na vida delas, ó meu Deus. Vai operando, vai trabalhando, Senhor. Vai restaurando a saúde. Vai, meu Deus, restabelecendo, Pai, as tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Também, meu Deus, oramos pela vida do Samuel, Senhor. Ele, Pai, que passou por uma cirurgia, Pai. Coloca, meu Deus, a tua mão de poder, Senhor. Ó, Pai, Senhor, vai, Pai, desde já, tirando toda a infecção, vai tirando, Pai, toda a inflamação, Pai, ali, Pai, daquele dedo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita o Samuel ali no seu lar, Senhor, meu Deus, vai tocando, Pai, na vida dele, guarda, livra, Pai, de todo o mal, Senhor, de toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Também oramos, Pai, pela vida da Tatiana, Senhor. Ó, meu Deus, Senhor, nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, no Teu agir, Pai. Nós cremos no Teu mover, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu és um Deus, Pai, que pode todas as coisas, Senhor. Visita ela nesta hora, Pai. Onde ela estiver, Senhor, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão de poder. Coloca, Pai, a Tua mão de cura, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Ó, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai visitando, Senhor, que esses pontos, meu Deus, Pai, que ela levou, Senhor, possam se fechar, possam cicatrizar, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Coloca, Pai, a Tua mão, que todo mal, que toda enfermidade, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Vai repreendendo todo mal, Senhor. Também, Pai, te peço, Senhor, por aqueles, Pai, que estão precisando, Pai, de uma cura, Senhor, seja de ansiedade, depressão, meu Deus, Pai, vai visitando, Pai, visita, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai tirando toda a depressão, vai tirando, meu Deus, toda a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, traz a Tua paz, traz o Teu refrigério, Senhor, aos corações, tira também, Pai, toda a perturbação na mente, todo espírito maligno, de opressão, Pai, vai repreendendo nesta hora, em nome de Jesus, Pai, repreende mesmo, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, vai tirando, Pai, vai limpando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos, Pai, nesta noite, Pai, e desde já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Passo só a palavra para o nosso pastorzão, Rafael. Glória a Deus, pode se assentar. Que Deus lindo é esse que nós servimos, amém? Que Deus maravilhoso é esse que está aqui entre nós. E tem muita coisa ainda para acontecer nessa noite. Quantos creem? Quantos creem? Quantos têm fé? Glória a Deus. Bom, antes da gente entrar na palavra, na mensagem, eu quero dar os avisos. Terça-feira, às 3h, encontro de mulheres. Você que é mulher, que está em casa, sem fazer... Não, difícil, né? Alguma mulher em casa sem fazer nada. Não, você que está em casa, embora você tenha algumas coisas para fazer, reserve um tempinho, algumas horas, que vai realmente impactar a sua vida. Venha, que você que não veio ainda está perdendo. Amém? Eu estou falando alguma mentira? Não, né? Estou falando nenhuma bobeira, né? Tem alguém aqui que vai me desmentir? Não. Amém? Então pode vir, você mulher. Quarta-feira é o nosso culto de oração e de ensino, de estudo da palavra de Deus. Quem está vindo está sendo impactado, está vendo que realmente temos muito a aprender. E hoje, eu lá no meu trabalho, conversando com um homem, que até falei para o David, eu converso com aquele homem, eu vejo Jesus nele. Sabe aquele homem que você conversa e você sente uma paz? Parece que dá vontade de não sair de perto dele. E ele não é evangélico, mas, aquele homem, ainda vou trazer esse homem aqui ainda um dia. E a gente conversando hoje e vendo muitas coisas, assim, muitas experiências que aquele homem falou, testificou isso que eu acabei de falar. A gente, por mais que viva, e quanto mais a gente vive, mais a gente vê que menos a gente sabe. E quanto que a gente tem para aprender. Né? E conversando com ele hoje eu vi. Então, quarta-feira é o culto de oração e de
ensino da palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai conhecendo, mais Deus vai se revelando e mais a vontade de Deus vai sendo feita. Amém? Quarta-feira, 7 horas da noite, então não perca. Não temos mais o trabalho de quinta-feira, era quinta e quarta. A gente fez um compilado e colocamos tudo na quarta-feira, amém? E domingo, o nosso culto, e lembrando das mulheres também, né, de quarta-feira, tem oração nos lares. Então, você que precisa receber uma visita na sua casa, de algumas mulheres irem ali conversar e orar um pouco, converse com a irmã Esther, agende com ela, que esse trabalho está sendo realizado. Amém? Quantos notaram uma diferença aí na igreja hoje aí? Quem que já está aqui já há mais tempo notou uma diferença. Alguém notou? Notou? Ninguém notou? Você notou, Ana? O que você notou? As paredes estão mais claras. Ficou bonito? Ficou bonito, Ana? Você aprovou? Amém. Glória a Deus. Eu tenho hoje aqui motivo de alegria. De alegria. Eu estava pensando nessa semana e eu falei, realmente nós estamos sendo uma igreja de fato e de verdade. Porque uma igreja não é feita só de palavra, ir no culto e tal. Não, não é só isso. Isso daqui que aconteceu é a prova de que existe uma igreja viva e atuante. Porque alguns irmãos aqui, né? Irmão Elon, veio lá de São Paulo. Olha como Deus faz as coisas. Pega o camarada, estava lá em São Paulo, sem fazer nada, né? Com alguns projetos, mas Deus traz e aqui ajudou a gente. Irmão Severino, irmão Moacir, irmão David, irmão Dá, né? Adair, né? Adair, mas mais conhecido, famoso Dá. E o irmão Levi, que hoje não está aqui, mas se assistir a gravação, está registrado, Levi. O meu agradecimento, o meu muito obrigado, e realmente ficou lindo. Eu gostei, combinou, né? Ficou uma coisa mais agradável, né? A gente tem que ter isso daí também, né? Isso faz parte também, né? Ter uma igreja, um lugar agradável para a gente frequentar, amém? E antes também da mensagem, quero agradecer aos visitantes. Nós não somos uma igreja que, né, vai cantar musiquinha para visitante, coisa do tipo, para não constranger, mas saiba que você que está nos visitando, eu estou muito feliz com a sua vida aqui hoje, com a sua presença aqui, e volte sempre, porque esta casa aqui sempre cabe mais um. Aqui é um coração de mãe realmente, sempre cabe mais um. Você é muito bem-vindo, as portas estão abertas, e volte. Amém? Vamos para a mensagem então, abra aí a sua Bíblia agora em Lucas 12. Já está no telão, mas eu vou aguardar agora aqueles que querem achar aí na Bíblia mesmo. Lucas 12, a partir do versículo 1. Diz assim: quando as multidões cresceram, a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que vocês conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, como sempre, Pai, eu quero te pedir somente uma coisa, que o Senhor nos dê realmente a Tua palavra, que possamos ter ouvidos, Pai, para ouvir esta palavra, que o meu eu caia por terra e que o Teu Espírito prevaleça agora, neste momento, que essa palavra possa ir de encontro a cada necessidade, a cada, Senhor amado, o mais profundo ali da alma, Senhor Jesus amado, que essa palavra possa ir de encontro a essas necessidades, a todas essas aflições, essas inseguranças, em nome do Senhor Jesus, que ela produza em nós realmente uma transformação, libertação, e que possamos sair daqui edificados, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Jesus ele está advertindo aí, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Bom, o que era um fariseu? Alguém já ouviu falar em fariseu? Quantos já ouviram falar em fariseu? Quantos? Quase ninguém.
Quem já ouviu tem mais ou menos uma ideia assim, vaga do que é um fariseu. Bom, o fariseu era uma das 3 principais seitas judaicas, né? E era um movimento não político e era ligado realmente ao judaísmo. E o seu objetivo era defender a lei a qualquer possível transgressões. Eram conhecidos por transmitir suas interpretações oralmente de uma geração para outra. Olha que coisa legal. Eles transmitiam oralmente, de uma geração para outra, todas as leis. Até aí está tudo bem. E o que eles faziam também? Argumentavam que, olha que interessante, o que eles argumentavam? Que se a lei fosse obedecida por todo Israel, eles seriam purificados do pecado e Deus estabeleceria seu reino sobre todas as nações. Então eles tinham essa ideia, que se cumprisse toda a lei, se todo mundo cumprisse ali à risca a lei, todo Israel seria purificado do pecado e Deus iria estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Até aí está tudo bem. E embora fossem também um grupo pequeno, e isso eu quero que vocês atentem a isso, eles exerciam influência sobre todo Israel. Um grupo pequeno que exercia influência sobre todo Israel. Bom, entendemos assim mais ou menos o que eram os fariseus, e a gente chega nesse texto de Lucas 12. Vamos lá de novo, Lucas 12 aí. E a gente vê, a partir do versículo 1, começa uma coisa curiosa. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas, olha isso, milhares de pessoas, atropelando-se e pisando uma nas outras, olha isso. Nós estamos falando do evento sobre Jesus, nós estamos falando do Lollapalooza, não estamos falando do Rock in Rio, nós estamos falando de um evento sobre Jesus. Milhares de pessoas atropelando-se e pisando uma nas outras. Então, a gente vê que tinha muita gente, mas será que todos esses eram a favor de Jesus? Quantos acham que todos que estavam aqui, atropelando, pisando, todo mundo ali, se concentrando para ouvir Jesus, era a favor de Jesus? Tem alguém que acredita nisso? Não tem ninguém, né? Por quê? Jesus, principalmente os fariseus, e aí a gente vai se atentando aos detalhes, um pequeno grupo que tinha uma grande influência sobre todo o povo. Os fariseus, Jesus sempre combateu. Então, eu te garanto que tinha ali não só amigos de Jesus, mas tinham inimigos e curiosos, né? Porque, vocês já perceberam isso? Acontece qualquer coisa. Eu te garanto, se na esquina agora a gente ouvir um barulho aqui de uma batida, alguns vão levantar para lá ver o que aconteceu, não é verdade? Sempre quando está tendo uma multidão, tem curioso no meio. Estou falando alguma besteira? Não, sempre vai ter um curioso, sempre vai ter alguém ali. Então, eu te garanto que nessa multidão tinha amigos, adeptos de Jesus, inimigos e também alguns curiosos, que queria ver o que está acontecendo. Opa, eu estou vendo uma multidão, eu não sei o que é, eu vou lá ver. Né? Isso eu lembrei até da escola. Época de escola, né? Acontece qualquer coisinha aí. Eu lembro uma lição para vocês aí. Uma vez minha mãe falou, meu filho, quando você vê uma rodinha, não fica perto. E aí, o que eu fiz, né? Você acha que eu ouvi minha mãe? Jamais, né? Minha mãe falou, faz o que eu estou te falando, porque eu sirvo a um Deus, e se você desobedecer, eu sei que Ele vai fazer alguma coisinha para mostrar que eu estou certo. E um dia eu estou lá, na multidão ali, vendo aquelas briguinhas, e daqui a pouco voa uma garrafa. E acertou quem? Eu. Estava ali a multidão, muita gente. E acertou justamente eu. Então, primeiro conselho para vocês, é que não tem muito a ver com a palavra, mas quando a mamãe falar, e quando tiver uma multidão, não seja aquele curioso que está ali só para ver o que está acontecendo. Bom, mas vamos continuar. Então, a gente sabe que não era só seguidores. Então, Jesus analisando isso, vendo essa multidão que está ali se atropelando, ele chama os seus discípulos e fala, gente, porque eu fico imaginando, e até vi um pastor também falando sobre isso. Pode ser que quando os discípulos chegaram e viram aquela multidão, já ficaram assim empolgados, né? Que multidão! Nossa, a gente está fazendo sucesso! Rapaz, quanta gente! E Jesus fala, peraí, vem aqui. Deixa eu falar um negocinho no pé do ouvido de vocês, ó. Cuidado com isso daí. Não se empolguem
com isso daí, porque isso daí é fermento de fariseu. Não fica tão empolgado com isso daí, não. Não se empolgue, toma cuidado com esse tipo de fermento, porque tem muita gente aqui que veio aqui por causa dos fermentos dos fariseus. Tem muita gente aqui que vem influenciado pelos fariseus. Eles estão vendo, eu estou batendo nos fariseus e eles estão aqui. Então não se empolguem com isso, não. Bom, fica aí, vai vendo isso daí, vai colocando que quase hoje não existe isso, né? Gente que vai só por causa do oba-oba, ou porque ouviu alguma coisa. E por que Jesus também fala isso? Porque a gente vê, voltando em Lucas 11, 37, olha como uma coisa tem a ver com a outra. Voltando um capítulo, você vê um evento antes. O que Jesus fala? Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa, e ele foi e tomou lugar à mesa. Bom, antes disso acontecer, ele está dentro de uma casa de um fariseu. E agora eu não vou ler, mas depois a gente vai entender isso aí. Essa conversa, esse jantar ou esse almoço, eu não sei o que foi, não foi muito amigável. Porque Jesus, com perdão da palavra, ele desceu o sarrafo no fariseu. Ele bateu sem dó. Ele falou mesmo de tudo isso, e aí ele adverte esses discípulos e fala, bom, primeiramente, tem uma versão, põe lá Lucas 12 de novo, mas na NVI. Ele fala, primeiramente, vocês vão ver aí. NVI. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. E aí tem uma notinha de rodapé que tem 2 significados para isso. Esse primeiramente. Tem o primeiro significado que é, primeiro, ele se dirigiu aos discípulos e depois ele se dirigiu aos demais. E tem o segundo significado que é, gente, antes de qualquer coisa, tomem cuidado com isso. E eu quero usar nessa pregação esse segundo entendimento. Antes de qualquer coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E para isso, para a gente elaborar direito e para a gente entender melhor essa mensagem, como sempre eu faço as perguntinhas, né? Quem está acostumado com a minha pregação sabe, eu gosto de fazer algumas perguntas para a gente responder essas perguntas e chegar em algum lugar. Bom, a primeira pergunta é, qual é o fermento dos fariseus? A segunda pergunta é, isso se aplica aos dias de hoje? E a terceira pergunta é, o que fazer para combater esse fermento dos fariseus? Certo? Primeiro, vamos saber o que é, vamos ver se isso tem a ver com os nossos dias e vamos saber o que devemos fazer para combater e não cair nisso daí. Amém? Primeiro, o que é o fermento dos fariseus? Pode deixar nessa versão mesmo aí, volta lá no 1. Isso, do jeito que está. Mais para cima, né? Versículo 1. Está cortado. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? Não, está escrito ali, gente. A hipocrisia. Tá? Falsidade? Não, também é. Hipocrisia, fingimento, falsidade, por aí vai. Mas vamos acompanhar o telão. Aulinha. Tenham cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Bom, o que era essa hipocrisia? Essa hipocrisia era formada por ensinos e práticas, um fingimento, uma falsa representação, uma devoção a Deus. Um fingimento, uma representação, uma falsa representação de uma devoção a Deus. E aí, eu vi, essa semana, eu gosto que como Deus faz as coisas, eu assisto algumas coisas aleatórias, né? Eu gosto muito de ver podcast. E tem um podcast gospel que eu gosto de ver, e aleatoriamente eu comecei a ver um rapaz que eu já conheço, e calhou direitinho para esse exemplo de agora. Esse rapaz é um músico, tem uma banda, e recebe convite para ir a algumas igrejas. Os músicos dele não são tão tradicionais assim, né? Para quem é crente já antigo, que está acostumado com uma certa regrinha, sabe que se você chegar aqui, que nem o Elon mesmo, né? Já é um cara diferente aí, ó. O nosso samurai aí, é que cada hora ele tem. Se você entrar no Instagram do Elon, você fala, eu não sei quem é,
porque ele vive de fases, né? Já teve o cabelo vermelho, teve o cabelo amarelo, grande, curto, rapou, fez agora a trancinha do samurai e por aí vai. Para nós é normal, mas tem igrejas que não aceitam muito isso. Então esse rapaz tem alguns membros da banda dele com tatuagem, com cabelo grande. E quando chegou na igreja, o pastor falou: mas peraí, esses são seus músicos? Não pode tocar aqui não. Você até pode, mas seus músicos não vai poder. Esse cabeludo aí, esse outro aí com esses brincos, com essas coisas, não vai poder. Olha que situação. Aí, num culto ele conseguiu, né, falou que ele tentou, tocou uma música e depois ele falou: não dá, não consigo. E teve situações que ele estava contando que eles tentaram dar um jeitinho, esse tipo de gente aí, de pastor, de igreja, de fariseu. Eles tentaram dar um jeitinho, falaram: tenta colocar por dentro da camisa, tenta pôr uma blusa com capuz, alguma coisa. Jesus está falando: tem cuidado com o fermento dos fariseus. Que hipocrisia, que fingimento. Porque assim, o camarada, para chamar aquele rapaz, ele ouviu um CD, foi ministrado, gostou, Deus falou com ele. Só que quando ele viu a situação, ele falou: opa, isso daqui não serve. Não tem o estereótipo que eu quero. Peraí, mas o CD serve para ouvir, mas ao vivo aí vai mudar, porque o cabelo do homem vai interferir na presença de Deus. Gente, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com esse tipo de hipocrisia. Então, por aí a gente vai entendendo a hipocrisia dos fariseus. Vamos analisar assim um pouco melhor o que tipo de hipocrisia era essa que Jesus estava falando aí. Vamos lá em Mateus 23. A partir do versículo 1. Olha que texto, meu Deus, esclarecedor. Pode ser no NVT. Volta um pouquinho, já começa por aí. Vamos ver o título desse texto, olha aí. Jesus critica os líderes religiosos. É Jesus, tá, gente? Não é outra pessoa, não é? Jesus está criticando o líder religioso. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Olha isso, eram os intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo. Olha que coisa. Bom, eles estão sendo intérpretes, estão falando bonito, estão falando as coisas direitinho. Só que, gente, só praticam o que eles estão dizendo, mas não obedeçam, não sigam o seu exemplo, porque se você começar a olhar só para o exemplo dele, vai dar ruim. Pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis. Lembra do cabelão. E não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Olha isso. Tudo que fazem é para si. Quase não existe isso hoje, né? Quase não existe. Usam nos braços filactérios, mais largos que de costume, e vestem mantos com franjas mais longas, né? Imagina, tem que ter a cadeira especial, a roupa tem que ser um pouco diferente. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Quase não existe isso. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Vai devagar, vamos, respira. Você entende agora, né, vocês que estão aqui já há mais tempo, quando a gente bate nessa questão, né, semana passada a gente falou sobre que agora a igreja oficialmente, aspas aqui, tem pastor, tem diácono e tal, mas e quando a gente fala, a gente é tudo irmão, a gente não precisa ser chamado de pastor, tem que, a partir de hoje, só me chamem de pastor Rafael, a partir de hoje é missionário. Gente, olha de quem que ele está falando. Ele está falando de fariseu. Eles gostam de receber saudações respeitosas enquanto eles estão andando pelas praças e de ser chamados de rabi. Jesus está condenando isso. Jesus está falando, gente, isso daí é fermento de fariseu. 8. Não deixe que pessoas alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Todos nós somos irmãos.
Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus do céu é seu pai. Para por aí. Isso o Samuel já falou e eu vou repetir mais uma vez. Existe realmente uma igreja que teve um determinado momento. Eu não vou falar que igreja que é, só sei que acharam dinheiro na cueca dele e ficou preso nos Estados Unidos. Não falei nada, tá? Eles começaram a fazer uma exigência. A partir de hoje, todo mundo chama eu, né, na verdade ele, aquele camarada lá, de pai. E aí o negócio ficou tão louco que o pessoal começou a tatuar o rosto dele no braço. É verdade, eu não estou inventando. Né? Nessa semana, até conversando com o irmão Ricardo, às vezes as pessoas acham que a gente inventa. Mostrando para o David, eu mostrei algumas páginas, né, Ricardo? De coisas que acontecem por aí, meu. Vocês não têm noção das coisas. Então, assim, é verdade, posso comprovar isso, tem páginas que mostram as pessoas tatuando o rosto desse camarada. E Jesus está falando contra os fariseus, não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. 10. Não deixe que pessoas algumas chamem de mestre, pois vocês têm somente o mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Os que se exaltam, aqueles que querem posição, chegou o homem de Deus, chegou, rapaz, o representante, não, os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que agora o negócio começa a pesar. Olha o que Jesus está falando no 13. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entram. Olha o que ele está falando. Eles não vão entrar, não estão entrando no reino dos céus. E o que eles estão fazendo? Já que eu não entro, você também não vai entrar. Por quê? Porque ele continua a enganar, a exigir, como está dizendo aí no texto, coisas absurdas, que eles mesmos não conseguem cumprir. Olha isso. Coisas que eles mesmos não conseguem cumprir. 14. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público, por causa disso serão duramente castigados. Roubam, tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta, e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Bom, quase não existe isso daí, né? Quase não tem campanha disso, daquilo e tal, e prosperidade e tal. E a gente vai roubando e pegando, e depois a gente faz aí, lança uma campanha, passa na corrente do sal, passa não sei o quê, passa não sei aonde. E Jesus está falando, gente, coitado de vocês. Fariseus, coitado de vocês. Vocês vão ser condenados, vai ter um rigor muito grande. Por causa disso, vocês serão duramente castigados, é o que Jesus está falando. Continua. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém, e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Também isso não acontece. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, têm cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o aspecto mais importante da lei: justiça, misericórdia e fé. Justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Continua. Guias cegos, coam a água para não engolir o mosquito, mas engolem o camelo. Eita! Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Eita. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Olha Jesus ensinando aí. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Dá uma segurada. Isso daí é uma coisa, né, que a gente vê realmente. Às vezes a gente olha e vê alguns cemitérios. Tem cemitérios que são chiques, né? Tem cemitério que às vezes você dá vontade até de morar. Eu já fui num velório de uma pessoa que eu falei, rapaz, que cemitério chique. Sala bonita, sala de espera e alguns túmulos. Mas para quê? O que adianta? Depois que eu e você morrer, você pode construir um túmulo, pode fazer, pode ter dinheiro, pode... Dentro lá daquele túmulo lá, só vai ter osso e mais nada. Ele está falando isso, ele está falando, gente, vocês estão sendo esse tipo de coisa. Túmulos pintados, ornados, e faz placa, e faz isso. Mas cheio, está cheio de osso lá. Dentro daquele túmulo está cheio de osso. E toda espécie de impureza por dentro. Toda espécie de impureza por dentro. Porque vocês já viram, uma vez eu estava num velório, e eu vi, e achei até meio assim, hoje, se fosse nos dias de hoje gravados, tinham sido mandados embora. Mas aqueles coveiros que trabalham com isso, estão acostumados com isso, e desenterrando ali, começou até a brincar, assim, falou, olha aqui, tal, não sei o que, tal, o cabelo, parece um rabinho, não sei o que. Para eles é normal, natural. Mas o que sobrou, o que sobra dentro desses túmulos? Vermes. Quando você morrer, antes de aparecer os seus ossos, os vermes vai comer tudo. Você não vai sobrar nada. Então, ele está falando isso em relação aos fariseus. Por dentro, por fora você olha aquela coisa, né? Aí a gente volta lá nos apóstolos olhando aquela multidão. Que multidão, quanta gente! E Jesus falando, cuidado, toma cuidado, que isso é hipocrisia. Por mais que isso daqui está parecendo bonito, grande, mas é tudo hipocrisia. Cuidado com isso, toma cuidado. Tem gente aqui que sincera, mas tem muita gente aqui, é pouco. E a gente cada vez mais vai vendo que a gente não pode se empolgar muito com essas coisas não, porque são poucos os escolhidos. Vamos continuar, 28. Por fora parecem justos, olha isso, por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Ninguém nunca viu uma situação dessa, né? Alguém já viu isso? Que a gente olha, como essa pessoa é boa, é justa. Aí se você, às vezes, você sair um pouquinho, quando você volta sem querer, está falando de você, descendo a lenha e tal. Quase não existe isso. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. E depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. 31, para a gente finalizar. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Olha o que ele está falando. Vocês estão mostrando aí, se a gente estivesse lá. Mas não, ele está falando, se vocês estivessem lá, vocês realmente seriam os assassinos que assassinaram todos esses profetas. Porque as suas atitudes são isso que está dizendo. Então dá para entender mais ou menos o que Jesus está condenando quando ele fala, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Está ficando um pouquinho claro que tipo de fermento é esse? Que tipo de hipocrisia é essa? E aí, a gente volta lá no jantar, Lucas 11, 37. Lembra do jantar que eu falei que Jesus foi na casa de um fariseu e jantou e lá não foi muito bom? Vamos ver mais ou menos o que Jesus falou com ele no jantar. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa, ele foi e tomou o lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia. Já começa por aí, por ele não realizar a cerimônia de lavar as mãos, como era de costume entre os judeus. O fariseu já ficou surpreso, falou, mas peraí, tem um ritual, tem uma coisa que deve ser feita antes, a gente tem que lavar as mãos. Aqui não era uma época de higiene, tá, gente? Hoje todo mundo lava a mão antes de comer, alguns sim, quando a gente lembra, né? Mas geralmente, se a gente for na casa dos outros, a gente lava, né? Às vezes na nossa casa a gente negligencia, mas na casa dos outros a gente lava a mão, a gente quer fazer bonitinho. E aí o fariseu fala, peraí, eu estou surpreso, porque você não cumpriu essa cerimônia de lavar as mãos. Aí Jesus começa a dizer no 39,
Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto para o interior como para o exterior? Tolos, portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. 43, o último. Que aflição os espera, fariseus! Pois gostam de sentar nos lugares de honra nas sinagogas, de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Ele está repetindo, mas isso é dentro de uma casa, tá? É num jantar. Jesus é convidado e fala essas coisas para esse rapaz que deve ter ficado muito feliz. Então, para a gente concluir o primeiro ponto aqui, o que é o fermento dos fariseus? Ficou claro mais ou menos o que Jesus está querendo dizer? Que tipo de fermento é esse? Que essa hipocrisia? Está claro isso, né? Quantos de nós já vivenciamos e já vimos isso acontecer? E aí a gente entra no segundo ponto. Será que isso se aplica aos dias de hoje? Alguém responde? Se aplica, Ana, aos dias de hoje? Se aplica, irmã Luana, aos dias de hoje? Irmã Anésia, irmão João, Adriana, se aplica, né? Então, sim, isso se aplica, porque a gente viu em Mateus 23, em Lucas 11, que isso se aplica, mas a gente tem mais textos. Mateus 15, de 1 a 20, olha isso. Para a gente ver se tem a ver com a gente hoje. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, olha lá, voltando à tradição, né? Por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Olha isso. Por que vocês, com todas essas tradições, essas coisas, vocês desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam, lembra o que eu falei? A hipocrisia deles era feita com práticas e atitudes, com ensinos. Então, o que eles ensinam? Que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Volta aos 5. Jesus pega eles aí e toca nas feridas. Fala, olha que absurdo que está acontecendo. Eles estavam ensinando que era mais importante, coisa que não ensina hoje, né? Que é mais importante dar dinheiro na igreja do que ajudar, às vezes, um parente próximo, que aqui no caso era um pai e uma mãe. Olha o que ele está falando. Vocês estão ensinando esse tipo de coisa, que é mais importante trazer lá a oferta, entregar a oferta a Deus, sendo que vocês estão esquecendo dos seus pais. Que hipocrisia é essa? Versículo 7 diz isso. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles falam bonito, mas o coração deles está totalmente longe. E aí eu lembro de uma coisa que eu aprendi lá na igreja de São Paulo, que é uma frase que eu gosto de usar, que esse pastor ensinou: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. É isso que ele está dizendo aí, ó. Vocês estão me honrando com lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Não adianta você trazer o dinheiro, porque, eu cumpri o ritual, eu fiz a minha obrigação, agora Deus faz a sua. Não. Se você não der de coração, se você não entender que você não tem nada, que 100% é de Deus, e que você tem que estar sempre disposto a ajudar os necessitados, pode ajudar numa igreja? Pode ajudar, ninguém está falando que não é para você trazer dinheiro na igreja, pelo contrário, a gente semana passada mostrou os gastos da igreja, uma igreja tem gastos, mas aqui não tem exploração, aqui ninguém recebe salário. O nosso gasto aqui é justamente com a manutenção do salão e com as vidas. Pessoas que precisam, que é o que o texto está dizendo. Vocês têm que ajudar os necessitados.
Mas não, vocês estão me honrando com lábios, mas o seu coração está longe. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Aprenda isso. Continuando. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Quase não acontece isso hoje, né? Ensinamentos de ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Eu repito e nunca vou cansar de dizer, isso daqui é autossuficiente. Eu não preciso de mais nada. E essa semana eu falei uma frase bem, assim, acho que dirigida pelo Espírito, eu creio eu. Não podemos colocar as experiências acima da Bíblia. Deus dá experiência? Dá a cada um. A cada um. Mas isso não pode se tornar regra, porque a gente cai nessa questão. Ensinam ideias humanas. Não tanto nessa questão, mas isso também acontece. Mas isso também é um outro ponto. Não podemos colocar experiências acima dos mandamentos divinos. A palavra de Deus tem que vir acima de todas as coisas. A palavra de Deus tem que ser o seu guia de fé. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com palavras que saem dela. Não é o que entra. Por quê? Porque os discípulos sempre queriam pegar Jesus nessas questões. A gente vai ver isso aí. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus está preocupado que ele ofendeu. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso dele. São guias cegos, conduzindo os cegos. E se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entende? Jesus perguntou. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Entenderam bem, né? Não precisa desenhar isso aí. Tudo que a gente come vai para onde? Para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração, olha o que ele está dizendo, vem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contamina. Eita, Jesus fecha, né? Dá aquele tapinha assim, lindo. Fechou com chave de ouro. Vocês estão preocupados porque meus discípulos não estão lavando a mão, mas dentro de vocês, não é o que vai entrar aqui agora, que eles vão pegar com a mão suja, que vai contaminar eles, que vai transformar eles em algo horrível. Mas essas coisas que vocês estão fazendo, que está dentro de você, quando sai da boca de vocês, isso transforma todo mundo em demônios. Isso transforma pessoas em malignas. Porque tudo isso que vocês estão dentro de você, porque o mal já está dentro de você, já está enraizado. Vocês são fariseus, já existe esse mal dentro de vocês. E quando vocês colocam isso para fora, isso sim contamina. Agora, o que meus discípulos estão fazendo, isso não contamina. Então, por favor, para de conversinha fiada. É o que Jesus está falando. Então, tem a ver com os dias de hoje? Será que isso se aplica aos dias de hoje? Será? Vamos lá. 1 Timóteo 4. Tem alguns exemplos, hoje a gente vai ler a Bíblia. 1 Timóteo 4, versículo 1 a 3. O que diz ali? Vamos mais para cima, Isaac, um pouquinho. Advertências acerca dos falsos mestres, olha isso. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios, que vem de indivíduos, o quê? Hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Olha isso. Jesus não, aí é Paulo falando para Timóteo. Gente, vai chegar o tempo que vai ter pessoas que vão afirmar que é errado até se casar. E vai proibir vocês de comer certos alimentos. Mas Deus que criou esses alimentos. Não caiam nessas conversas. Não caiam nesse tipo de fermento dos fariseus. Não caiam. Parem de cair em conversa de gente que é hipócrita. Por quê? Isso é um exemplo que a gente viu desde antigamente, né? Eu olhei para a irmã Carmen e lembrei desse exemplo. A gente já pertenceu
a uma igreja, e a gente vê igrejas por aí, que é proibido, às vezes, mulheres usar calça comprida, né? E aí a gente vê que dentro da casa desse pastor, as filhas dele estão usando calça comprida. Eu sei que ofende, mas eu não posso deixar de falar. Sabe por quê? Jesus não estava nem aí com essa questão. Ele mais queria que o pessoal entendesse e falasse, gente, acorda, tomem cuidado. Antes de tudo, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente fala, será que eu devo falar certas coisas? Mas eu tenho que falar. Eu tenho que instruir a igreja. Porque tem muita gente que vai ser enganado por fermento de fariseu e vai estar achando que cresceu, porque fermento cresce, não cresce? Mas não é porque cresceu que é o certo. E aí a gente tem falado muito sobre pragmatismo. Alguém já ouviu falar sobre pragmatismo? Quantos já ouviram falar nessa palavra? Pragmatismo. Poucos. Pragmatismo nem tudo aquilo que dá certo quer dizer que é o certo. Não é porque deu certo que eu devo fazer. Eu vou fazer porque está dando certo, né? Quase isso não acontece também. Muita gente fazendo porque está dando certo, mas isso é o certo a se fazer? Jesus está falando, gente, para com isso. Toma cuidado com esse tipo de pessoa que vem com esses ensinamentos que não está fundamentado na palavra de Deus. Tomem cuidado com pessoas que falam coisas que às vezes são delas mesmas e querem ensinar e querem colocar vocês. Por quê? Isso vai te contaminar. Isso vai fazer com que você se desvie do Evangelho. E eu lembro quando a gente começou sei lá, que palavra que eu posso dizer, mas uma revolução na nossa vida espiritual, que a gente começou a ter entendimento melhor. Uma das coisas que a gente começou a estudar era sobre como identificar o que é falso. Como eu identifico uma nota falsa? Como que você vai identificar que uma nota é falsa? Hoje em dia tem aquelas canetas, tem algumas coisas. Mas um perito, se eu levar para um perito, ele vai olhar assim, ele vai bater o olho e vai falar, eu sei que essa nota é falsa. Mas como que ele estuda? Ele estuda essa nota falsa pelas notas falsas que ele vai pegando, ou ele estuda demais, ele entende cada detalhe da nota verdadeira? Ele estuda a nota verdadeira. Pode aparecer, sei lá, não sei quantas, 100 notas falsas. Sempre ele vai pegar. Por quê? Porque ele entendeu o que é uma nota verdadeira. Então a igreja precisa entender o que é a verdade. Precisa entender o que é a palavra de Deus. Porque pode vir fermento de fariseu. Pode vir gente hipócrita com ideia errada. Se você está firmado na palavra, você não é enganado. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vamos acordar? 2 Pedro 2, de 1 a 3, de novo, de 1 a 3. 2 Pedro 2, de 1 a 3. Vamos lá. De novo, o perigo dos falsos mestres. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será, olha isso, por causa deles o caminho da verdade será difamado. 3. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Volta para o versículo 2 aí. Vocês vão ser enganados por gente que está com imoralidade, com ensinos falsos. E por causa disso daí, o caminho da verdade vai ser difamado. Quantos já ouviram falar, nunca vou pisar numa igreja de crente, porque crente é isso, crente rouba, crente só quer saber de dinheiro, crente é tudo caloteiro, não é verdade? Quantos já ouviram isso? Por quê? Porque tem gente seguindo ensinamento de fariseu. E aí, com isso, o que está acontecendo? O que é verdade, o que é verdadeiro, está se tornando falso. As pessoas estão entrando em descrédito, estão colocando o que é verdadeiro como descrédito. Por quê? Porque a gente não está se atentando. E aí, o versículo 3 diz assim, em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Quase não acontece isso.
Será que é para os nossos dias esse texto? Vão inventar mentiras astutas para explorar vocês. Isso é uma coisa que eu aprendi e vou levar para o resto da vida também. Esse tipo de pregação, esse tipo de falso pastor, ele vai te pegar na ganância, no medo. Na ganância, no medo ou no... Ganância, medo... Vai dar branco agora. Tá, na ganância, ele vai falar, vem para cá. Você que ainda não conseguiu a sua BMW, vem para cá que você vai conseguir. Você não vai? Você vai. Ou senão ele vai pôr você no medo. Ah, lembrei. Na ganância, no medo. Não lembrei o exemplo, mas não vou lembrar ainda. Ou ele vai pôr medo. Vai falar, se você não der, você vai dar lugar para o diabo, ele vai entrar na sua vida e vai roubar tudo que você tem. Quantos já ouviram isso? Ele vai roubar tudo que você tem. E na culpa, lembrei, o terceiro é a culpa. Você imagina você que está aí com seu parente, né? Imagina o irmão Elon aí, que está com a avó dele doente, e a avó dele começa a assistir esses programas de TV, que tem esse tipo de pregação, e fala, meu neto, eu sei que se eu for lá naquele lugar, eu vou ser curada. Me leva lá, neto. Aí o Elon, conhecendo a palavra, fala, vó, isso é mentira, isso é enganação. Ele está usando isso para, te explorar, está escrito aí na Bíblia. Não, eu tenho certeza. E aí, o que acontece? Ele fica naquela encruzilhada. Será que eu levo? Será que eu não levo? E vai que a avó morre. Aí, de repente, a avó dele morre e ele começa a ter aquela culpa, né? Se eu tivesse levado a minha avó, pode ser que teria acontecido. Então, eles sabem te enganar. Ele vai te pegar na culpa, no medo ou na ganância. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E para a gente concluir o terceiro ponto, o que eu faço para combater esse fermento? Primeiro de tudo, temer a Deus acima de tudo. Lucas 12, 4 e 5, olha o que diz o nosso texto base. Lucas 12, de 4. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, no mesmo texto que ele está falando sobre os fariseus, sobre a hipocrisia. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhe fazer, mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus. Temam a Deus. Então, o primeiro passo para eu combater o fermento e não cair eu tenho que temer a Deus. Tema a Deus acima de todas as coisas. Tema a Deus. Até porque o fingimento, continua esse texto aí, o fingimento, a hipocrisia, a falsidade, não tem como continuar na presença de Deus. Tem como? Tem como eu fingir, enganar e ser hipócrita com Deus? Com você eu consigo, mas com Deus eu não vou conseguir. Porque o mesmo texto está dizendo aí, no 2, 12, 2. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras. E o que conversaram à porta fechada será proclamado nos telhados. Gente, vai chegar o dia que não adianta. Por mais que você tentar, perante Deus, tudo que está escuro, tudo que está encoberto vai ser revelado. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele falou uma das coisas que Ele pediu para nós, para a gente ser sal e luz. Por quê? Onde o povo de Deus chega, não tem como ter esse tipo de coisa. Se existe um povo realmente temente a Deus, conhecedor e firmado na palavra, não tem como fariseu ficar no nosso meio. Por quê? A luz invade. A nossa luz tem que invadir para a gente derrubar esse tipo de coisa. Tem que ter isso. O segundo ponto que eu preciso fazer para eu conseguir combater, viver em liberdade, diz lá em Gálatas 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. O que os fariseus eles gostavam? Do quê? Ser peritos na lei, né? Tem que cumprir a risca. Eu não cumpro. Esses dias eu vi até um vídeo engraçado também. Tem um pastor grande, de dos movimentos grandes aí, e uma hora assim dele de descuido, uma pessoa flagrou ele tomando uma cervejinha. Ele, não filma não, não filma não.
Quem é daqui sabe o que a gente pensa sobre isso, né? Não preciso repetir, até porque isso vai... Mas Jesus nunca condenou a bebida, ele condenou a embriaguez. Só esse adendo. Mas olha que hipocrisia. O camarada está tomando lá, mas ele não é que... Aí é o cara que chega no culto e fala, gente, que é isso, cuidado. Não pode ter cerveja na sua casa, isso é coisa do capeta, isso é xixi do diabo, né? Como a gente já ouviu por aí. Isso é o xixi do diabo. Só que na geladeira tem, na geladeira dele tem. Você vai na casa do camarada, tem. Gente, cuidado. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não se submetam. Por quê? Deus nos chamou para viver em liberdade. Cristo verdadeiramente nos libertou desse tipo de ensinamento falso. Quantos podem dar um glória a Deus? Cristo nos libertou. Então em Cristo não somos mais escravos. Agora o que importa é o quê? A fé que se expressa no amor. Olha o que diz Gálatas 5, no mesmo texto, de 2 a 6. Presta atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Olha isso. Existia, uma obrigação do povo. Tinha que ser circuncidado para mostrar que era do povo de Deus. Pensou todo mundo aqui? Todo mundo aqui é povo de Deus? Quantos circuncidados eu tenho no meio aqui de nós? Tem alguém circuncidado? Não, não tem ninguém circuncidado, não. Circuncidado é como se fosse uma operação de fimose. Mas era uma marca para mostrar. Realmente a criança nascia, passava um tempo, não lembro os dias certo, mas tinha uns dias que ele tinha que ser circuncidado para mostrar que isto faz parte do povo de Deus. Aí ele está falando, gente, não deixa vocês continuar a pensar que é para continuar desse jeito. Porque se vocês fazerem isso, se vocês derem atenção a esse tipo de ensinamento, de nada Cristo vai servir para vocês. Vocês estão querendo voltar a viver na escravidão. E eu não chamei vocês para voltar a viver na escravidão. 3, volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então já começa por aí, tá vendo? A hipocrisia. Porque assim, os fariseus estavam falando, mas espera aí, vocês não estão circuncidando, tal, vocês estão com um ensinamento novo. Aí vem aqui e fala, espera aí, então vocês querem ser circuncidados, mas então vocês agora obedeçam toda a lei. E tinha cada lei, cada coisa, já começa por aí. Tinha que lavar a mão. Se comeu sem lavar a mão, está impuro. Tocou, vamos supor, hoje aqui, olha que coisa, olha os exemplos que vem na minha mente, mas amém. Vamos supor, hoje aqui nós temos aqui todos, reunidos, e algumas mulheres têm os períodos, que ficam menstruadas, ok? Aí, nessa época não tinha absorvente, tinha panos de trapos e tal, a mulher tinha que ficar isolada, mas não é isso que vem a caso. Vai vendo o tipo de lei. Se uma mulher hoje sentasse aqui, irmã Carmen eu posso usar, ou a irmã Joyce. A irmã Carmen, vamos supor que ela está ali hoje, sentada ali, e ela está no seu período. Aí beleza, ela levanta. Aí se alguém sentasse no lugar dela, estava impuro. Tinha que ficar fora do acampamento. Ele está falando isso. Vocês estão querendo então voltar? Então vocês têm que cumprir toda a lei. Já que vocês querem realmente voltar a ser circuncidados, vocês têm que obedecer tudo. Nos mínimos detalhes. E tem alguém que consegue cumprir tudo nos mínimos detalhes? Porque nessa época, se não cumprisse, fulminado. Aniquilado. Se fizesse uma coisa mais ou menos, não fizesse do jeitinho certo. Se às vezes a intenção do coração não fosse boa, eita, que não ia sobrar um hoje. Pois, 4, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Como eu combato o ensino dos fariseus, tendo essa fé que se expressa pelo amor?
Se está faltando o amor, se você fala que tem fé, mas na hora que é exigido de você ter esse amor, e que amor que é? Não é amor, achei você interessante, né? Como diz por aí, o meu santo bateu com o seu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, gente, a sua fé vai ser demonstrada, vai ser expressada quando você ama. E o que é o amor? É dar a vida, porque ele falou isso para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que você faz para você? Você se maltrata? Você bate na sua cara? Você deixa de se cuidar? Você gosta de se cuidar, né? Então ele está falando, gente, essa fé tem que ser expressada pelo amor. E esse amor é esse tipo de amor. É de estar disposto a dar a vida. É extremo? Pode ser extremo. Mas tem coisas que dá para a gente fazer. Eu acho que dar a vida, pode ser que poucos consigam dar a vida. Mas uma mãe consegue dar a vida pelo filho, né? Esses dias eu vi falando, quando eu vi aquela criança nascer, foi a primeira vez que eu tive essa sensação. Eu vi uma pessoa falando, eu morreria por você. Esse pai falou. Foi a única vez que isso passou pela minha cabeça, assim, eu morreria por essa pessoa. Tudo bem, eu não vou ser tão hipócrita ao ponto de falar, todo mundo tem que estar disposto a morrer. Mas tem coisa que dá para a gente fazer. Tem coisas que a gente tem que demonstrar a nossa fé, se é que a gente tem essa fé, nessas atitudes de amor. Estar disponível. Parar, às vezes, para dar uma ajuda. Trocar um pneu. Estar disponível para ajudar um irmão a fazer uma mudança. Estar disponível a trocar o pneu do irmão. Às vezes, uma pessoa foi operada, não tem, como cozinhar. Você se dispõe a fazer a comida para ela. Você tem que estar atento às necessidades do próximo. Isso é uma fé de verdade. É aí que você vai falar, eu tenho fé em Deus. Não adianta falar, eu tenho fé. Aquelas coisas que a gente vê aí, por aí. E isso daí não é só... Antigamente a gente falava, existem os católicos não praticantes, mas hoje tem muito evangélico não praticante. E tem muito, acho que superou até os católicos. Porque não adianta falar, eu sou crente. Eu sirvo a Deus. Mas cadê a sua prática? Então vamos ver se é isso mesmo. Na hora que o calo aperta, aí eu vejo que não tem fé, que o amor ficou lá fora. Então, esteja atento a isso. Isso faz parte de viver em liberdade. Cristo te libertou para que você possa viver esse tipo de coisa. Porque se você não vive isso daí, não está disposto a ajudar, a estar atento às necessidades, você mostra que você continua escravo, que você não está livre, tá? Terceiro ponto, esteja atento a todo fermento que te é apresentado. Olha o que diz aí Gálatas 5 também, de 9 a 11. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Então, esteja atento a todo tipo de fermento que te é apresentado. Que está falando aí, um pouquinho de fermento, é aquela história que o Samuel até falou no estudo aqui, sobre a laranja podre, né? Uma laranja podre contamina toda. Então, às vezes, gente, esteja atento. Porque vai vir muito tipo de fermento de fariseu no meio de vocês. Às vezes você está lá e tal, e de repente vem uma conversinha, vem um negocinho falando, não é bem assim, olha, não... E aí você acaba caindo, e isso daí vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco causa uma divisão. Daqui a pouco a sua fé foi abalada. Por quê? Você não esteve atento. Quarto, livre-se do fermento velho. Livre-se do fermento velho. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Está acabando, está acabando. Estou no horário. Passei um pouquinho, mas estou no horário. 5, de 7 a 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão fermentado com maldade. Olha isso. Não com o fermento que faz o velho pão, que é o quê? A maldade e a
perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Este novo pão. Então, livre-se do fermento velho e tenha sempre esse tipo de pão que envolve a sinceridade e a verdade. Uma pessoa sincera e verdadeira está combatendo. Olha o que eu falei, você viu? Às vezes a gente fica aqui, né? Que nem, às vezes eu dou alguns exemplos de coisas passadas e pode ser que eu receba uns olhares feios por aí. Só que está falando, gente, tenham entre vocês sinceridade e verdade. Não deixe de falar se for a verdade. Se é a verdade baseada na palavra de Deus, não deixe. Tenham com vocês esse tipo de pão, que é a sinceridade e a verdade. Então, livre-se do fermento velho e se revista com a sinceridade e com a verdade. E por último, o último conselho para você combater é rompa com os fariseus. Olha o exemplo aí no mesmo texto de 1 Coríntios 5, a partir aí do 9. Quando lhes escrevia antes disso que não deviam se associar com pessoas, olha bem esse caso que aconteceu, com pessoas que se entregam à imoralidade sexual, com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual. Olha bem, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Ó, o que ele está dizendo. Vamos lá, o 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Nem ao menos comam com gente assim. Então, rompa com os fariseus. Se você está vivendo uma situação que você está se submetendo a esse tipo de gente, esse tipo de ensinamento, rompa. Eu vi uma vez um pastor na internet que falou, fuja o mais breve possível. Eu lembro que esse cara usou um exemplo que foi muito bom. Tinha um camarada que estava numa igreja e de repente começaram a colocar alguns pôsteres, assim, algumas fotos em tamanho real do pastor, do apóstolo lá. E aí aquela igreja, todo mundo ali, e aquelas fotos grandes. Ele falou, chega lá e picha assim, ó, picha mesmo em letras garrafais, não terás outros deuses além de mim. Picha, sai, rompa. Não perca tempo com esse tipo de gente. Porque ele não está falando de gente que não crê, de gente que não entende, ele está falando de gente que está falando que é irmão, gente que está falando que entende, gente que está falando que é mestre, que é pastor, que é o sei lá o quê. Se está vivendo esse tipo de vida, rompa com ele. Rompa com ele. Amém? Então, para a gente concluir com chave de ouro, como sempre, deixa nesse texto aí, Isaac. Hoje Deus fala para mim e para você, para a gente, antes de tudo, tomar cuidado com a hipocrisia. Antes de mais nada, tome cuidado com a hipocrisia. Não se deixe enganar por falsos ensinamentos. Pelo contrário, deem testemunho de mim. Você viu o que está dizendo aí? Volta aí um pouquinho, Isaac. Sobe. Aqui, ó. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. Não se deixe enganar por falso ensinamento. Pelo contrário, deem testemunho de mim. E dar testemunho é cumprir o ID. E cumprir o ID é você estar, não é você evitar. Eu falei isso essa semana com uma pessoa. Às vezes a pessoa se converte e fala, e tem uma roda de amigos. E aí ela se converte e fala, eu vou abandonar tudo, vou largar tudo, acabou minha vida, agora eu vivo só para Deus. Está certo? Quantos acham que está certo isso? Ninguém acha que está certo? Gente, pelo contrário, você tem que continuar lá onde você estava. Você tem que continuar com essas amizades, porque as pessoas têm que ver a diferença na sua vida. E não é o seu falar. Não é o seu, porque às vezes você fala, e aí você está sendo um fariseu. Mas é a mudança que começa da onde? De dentro para fora. De dentro para fora. E aí as pessoas olham e falam, eu conheci o Gabriel antigamente, cara, e agora eu estou vendo, o que aconteceu com o Gabriel? Que vida é essa, Gabriel? Eu preciso dessa vida que você está vivendo, Rapaz, isso é bom demais. Eu estou vendo a diferença. Então, isso faz parte da gente cumprir o ID de Jesus. Cumprir o ID é estar aonde a gente precisa estar. Não é a gente fugir dos lugares. Pelo contrário, é você ir de encontro aos necessitados. É ir de encontro aos necessitados. É ir de encontro aos perdidos. Isso é cumprir o ID de Jesus.
Cumpra o ID de Jesus, esteja. Eu já falei isso algumas vezes e vou falar aqui hoje. Às vezes eu vejo situações, vamos hipoteticamente falar. A gente vê a situação aqui, às vezes do lado, né? Às vezes a gente chega na igreja, tem uma rodinha de homens aqui, sentado, tomando sua cervejinha. Como que a gente vai alcançar essas vidas? Alguém tem alguma ideia? Quem tem uma ideia boa para me dar hoje? Eu já tenho uma ideia. Não é eu dando um folhetinho ou falando, ô, Jesus te ama. Ô, tá, não. Sabe o que é? Posso sentar com você? Posso tomar uma com você? Senta lá do lado dele. Senta lá. E de repente, vai começar a criar um vínculo, a pessoa vai começar a se abrir. Porque se tem um lugar que, isso eu sempre falei aos jovens, se tem um lugar que se cumpre, Tiago 5,16, que diz assim, que a gente tem que confessar as nossas culpas uns aos outros, tem um lugar que mais acontece isso, é num bar. Olha que coisa louca eu estou falando. É num bar. Porque é num bar que as pessoas começam o quê? Tomam um pouquinho e começam a se abrir. Começa a falar, opa, meu, você não sabe o que eu estou passando? A minha mulher, rapaz, ela está me dando tanta dor de cabeça. E começa, e aí, quem que tem que estar do lado para dar um conselho bom? Porque vai ter alguns conselhos que não vai ser tão bons assim. Mas se você, crente, está lá do lado, é hora de você usar a sua sabedoria, a sua estratégia. Isso é para qualquer um? Não é para qualquer um. Que fique bem claro. Que amanhã todo mundo fala, opa, o pastor lá falou que agora tem que ir para o bar. Não estou falando isso não, gente. Eu só estou falando que você tem que cumprir o ID. E cumprir o ID é estar onde é necessário, às vezes onde que Deus manda você estar. E às vezes a gente tem alguns preconceitos, a gente tem algumas tradições, né? Não falei sobre isso? Os fariseus tinham tradições, você se preocupa demais com as suas tradições. E às vezes isso daí, às vezes é mais forte do que tudo. Não, rompa com os fariseus, rompa com essas tradições, esteja atento à voz de Deus e cumpra o ID de Jesus. E cumprir o ID de Jesus às vezes é umas loucuras, meu. Às vezes é umas viagens doidas. Eu já vi jovem aí pregando na internet, meu, o cara aí e bater no peito num punk loucão e falar, meu, é isso aí e tal. Mas por quê? Porque ele estava lá. Não é que ele chegou com um folhetinho, vai para a igreja. Não, esteja lá. Esteja atento ao que Deus está te pedindo. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, naquele momento que você estiver ali, como diz lá, volta lá para o texto base. Naquele momento, quando você estiver ali, Ele vai dar as palavras certas. O que eu quero dizer para você? Quando você cumprir o ID, quando você está disponível a Deus, naquele momento, você pode ter certeza. Às vezes você fala assim, o que eu vou dizer? Às vezes você fala, será que eu vou visitar tal pessoas? E essa semana eu tenho até duas coisas para confessar a vocês. Já teve 2 momentos essa semana que eu me acovardei. Sexta-feira eu estava com você, não sei, vamos ver se vai testificar, né? Sexta-feira eu estava ali conversando com a irmã Ana na porta da casa dela, mas eu senti uma vontade de entrar e orar. Não sei se você sentiu isso, mas eu senti, me acovardei. E ontem, visitando, a mesma coisa. Só que como, às vezes a nossa vida é corrida, a gente... Mas eu não sei o que Deus podia fazer, né, Ana? Eu não sei. Então, esteja atento. Esteja atento. Porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir. E você tem que estar sempre disponível e atento. Conversando com o irmão japonês essa semana, o irmão Ricardo, ele falou 2 situações que aconteceram lá, enquanto estava trabalhando, né, irmão Ricardo? Apareceu, de repente, um homem com uma faca falando que ia matar a mulher. Né? Que tamanho que era a faca? Pequenininha, né, já? Pequenininha? Uma peixeira desse tamanho. Tinha acabado de pegar a mulher, traindo ele lá na Praia do Torres. E falou, vou matar minha mulher. E aí falou com quem? Com o Ricardo. O irmão Ricardo chegou, meu irmão, não é bem assim. Você é crente? Sou crente. E o que aconteceu? No outro dia o cara já tinha voltado com a mulher. E essa semana mais uma situação aconteceu com ele, né? Que ele também. Então, esteja atento, pode ser que Deus vai pegar você no seu serviço, na sua casa, fazendo unha, né, Joyce? Fazendo unha. Aí, que bênção. Hoje uma cliente da Joyce está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Mas por quê? Porque está disponível, está atento ao que Deus está falando. Não está dando lugar para hipocrisia. Porque se
essa cliente hoje, né, tivesse visto uma vida hipócrita, um ensinamento falso, uma coisa, estaria aqui hoje, né, Adriana? Gente, temos que estar atentos, porque muitas vezes nós mesmos nos tornamos fariseu. A gente combate, mas às vezes a gente, sem perceber, a gente está sendo fariseu. A gente está impedindo, você viu o que falou naquele texto? Vocês não estão entrando e estão impedindo de pessoas entrarem no reino de Deus. Além de você, é aquele ditado, né? Quem não ajuda, mas também não atrapalha, né? Já que você não vai ajudar, não atrapalha. Tem gente aí disponível para fazer, amém? Glória a Deus! Fiquem de pé. Quantos querem estar disponíveis a Jesus? Quantos querem cumprir esse ID? Quantos querem viver realmente uma vida que não é um ensinamento falso, não é um fermento de fariseu, não é uma vida hipócrita? Quantos querem deixar, às vezes, até de viver uma vida de fingimento, de falsidade, de uma falsa religião, aquela coisa, né? E como diz mesmo na Bíblia, além disso, os fariseus têm um texto que diz assim, que eles gostavam de, no dia que está jejuando, mostrar para todo mundo que estava jejuando, e ficava com aquela cara triste, ficava aquela coisa para todo mundo ter dó e ver, nossa, como esse homem é um homem de Deus. E Jesus fala, gente, no dia que você estiver jejuando, pelo contrário, use Mary Kay. É isso que Jesus está falando, use Mary Kay, disfarce, não mostre para os outros. Não mostre, não precisa ficar mostrando. Né? Às vezes a pessoa quer aqui orar mais bonito. Ai, Jesus, meu, às vezes Deus ouve uma oração mais simples, aquela oração que a pessoa não sabe nem o que vai falar. E Deus ouve mais do que a oração daquele super pastor. Entenda isso. Coloque isso diante de Deus. Agora é o momento de você, se você entendeu essa mensagem, é o momento de você se rasgar. Porque você viu, o que importa é o quê? O que está dentro do seu coração, é a sua sinceridade. Deus se importa com o quê? Com sinceridade. O nosso Espírito, o nosso Deus, ele age na liberdade. E a liberdade é o quê? Onde tem o quê? Onde tem o quê? O Espírito do Senhor, a liberdade. Que tipo de liberdade? Uma liberdade que tenha verdade, que tenha um coração verdadeiro, que tenha um coração rasgado, não uma pessoa que chega aqui e quer mostrar o que não é. O nosso Deus age nessa coisa, nessa loucura de você ser o menor. Jesus está falando aí, o menor vai ser o maior. Quem quer ser exaltado, meu amigo, se prepara que vai ser humilhado, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Então, viva essa verdade. Agora é hora de você orar e falar, Senhor, eu entendi, mas eu quero. Me dê esse coração quebrantado, me dê esse coração verdadeiro. Chega de viver esses enganos, essas falsidades. Porque eu entendi o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer de mim que eu viva em liberdade. O Senhor morreu naquela cruz para me dar uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida, uma fé que se expressa no amor. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem mostrado e revelado a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, chega, Senhor Jesus amado, de vivermos muitas vezes essa vida de ensino, Senhor, falsos, essa vida hipócrita, essa vida fingida, Senhor, uma vida, Senhor, que quer mostrar uma coisa que não é. Mas o Senhor tem nos mostrado que o que importa é o que está dentro do nosso coração. Temos que ter realmente um coração quebrantado, um coração temente. Temos que temer aquele que pode tirar as nossas vidas e pode nos mandar para o inferno. É esse que nós devemos temer, não devemos temer a todos esses tipos de coisas, esses tipos de ensinamentos, essas falsas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, meu Deus. Nos ensina, nos capacita, nos dirija. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, invada o nosso ser agora. Que o Teu Espírito, Senhor amado, seja derramado sobre cada um agora, que traga realmente agora consciência em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito revele a nós aquilo que, Senhor amado, tem que ser revelado, que o Teu Espírito traga em nós esse desejo, Pai amado, de confessar os nossos pecados, que o Teu Espírito venha, Senhor amado, agora neste momento, visitar a cada vida aqui, Senhor Jesus amado, que possamos, Senhor, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que possamos estar disponível a Ti para cumprir o Teu ID, que possamos estar sempre atento à Tua voz, Pai amado, porque o Senhor quer usar a cada um de nós para alcançar os perdidos, para alcançar os necessitados. O Senhor quer fazer de cada um de nós aqui, Pai amado, um pregador. O Senhor quer fazer de cada de nós aqui, Senhor Jesus amado, uma pessoa que vá de encontro, que ore, que realmente proclame o Teu reino, proclame a liberdade, proclame a cura,
para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Jesus amado, nos capacita, Senhor, nos liberta, Senhor Jesus amado, liberta cada um aqui, Senhor Jesus amado, dessas, Senhor, e desses enganos, nos liberte, Senhor Jesus amado. Mostra, Pai, a tua vontade, revela a tua vontade a cada um, mostra, Senhor Jesus amado, quem tu és, mostra, Pai, a tua grandeza, mostra a tua bondade, a tua misericórdia a cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, todo mundo feliz? Quem está feliz com Jesus aqui? Quem está feliz com o Senhor? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Jesus. Senhor Deus, leva cada um debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Que essa palavra, Senhor Jesus, esteja ali martelando aqui, Senhor amado, nas nossas mentes, para que possamos estar atentos, Senhor, a tudo que o Senhor quer de nós nessa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vá em paz. Glória a Deus.